se a gente já nascesse sabendo de tudo? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A de que existe uma sabedoria que já vem com a gente, sabe? Vamos tentar entender como é que ela se perde no caminho e, mais importante, como a gente faz para encontrar o caminho de volta. A nossa exploração começa com essa imagem, que é muito poderosa, né? Pensa só. A ideia é que cada um de nós, quando chega no mundo, é como um tesouro vivo. A gente carrega todos os segredos do universo. Uma sabedoria pura, original, sem filtro nenhum. E aí é que entra o grande mistério. Se a gente nasce com esse tesouro todo, por que parece que a gente esquece dele? O material que estamos analisando usa uma metáfora ótima. É como se uma cortina negra e bem hermética descesse e separasse a gente desse saber original. A grande pergunta que vai guiar a gente aqui é: o que será que tem atrás dessa cortina? E como é que a gente faz para dar pelo menos uma espiadinha? Mas, olha, a boa notícia é que essa sabedoria não some para sempre. Existe um caminho de volta, sabe? Uma trilha que a gente pode seguir para se reconectar com ela. E essa trilha, como a gente vai ver, tem muito a ver com aprender a ouvir a natureza na linguagem silenciosa e profunda que ela usa. E aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. O caminho de volta não é sobre decorar mais fatos ou, sei lá, ter um raciocínio lógico impecável. Não. É sobre se abrir para uma outra forma de comunicação, uma outra linguagem, a das imagens. Uma linguagem que fala direto com a nossa alma, sem intermediários. Essa diferença de linguagem nos coloca, então, diante de uma bifurcação. De um lado, tem o caminho do intelecto, da razão. Do outro, o caminho da imagem, do símbolo. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona na prática. Olha, este slide aqui é fundamental. De um lado, a gente tem o intelecto. Ele é super útil, claro, mas às vezes ele vira uma barreira. Ele tem essa mania de querer pegar os grandes mistérios da vida e transformar em conceitos lógicos, arrumadinhos, colocar tudo em caixinhas. Já a imagem, ou o que a fonte chama de símbolo, é outra história. É uma imagem carregada de tonalidades afetivas, ou seja, cheia de sentimento. E ela nos torna mais sábios de forma direta, sem precisar de um manual de instruções, sabe? Ela simplesmente nos conecta com o desconhecido de um jeito que a lógica pura, bom, ela não consegue alcançar. Tá. Mas, como é que a gente aprende a valorizar mais essas imagens e a questionar nossas próprias certezas? A história, felizmente, nos oferece alguns guias. Pessoas que mostraram que a sabedoria de verdade exige coragem. A coragem de desafiar aquilo que todo mundo aceita como a realidade absoluta. E essa imagem aqui ilustra o primeiro passo de um jeito genial. Antes de sair quebrando paradigmas, é preciso construir um muro de pedras. E o que é isso? É um símbolo para um profundo respeito pelos mistérios, por aquilo que a gente não consegue explicar. Parece um paradoxo, né? Para derrubar muros, primeiro você constrói um. Mas é essa humildade e esse reconhecimento de que a gente não sabe tudo que dá a força para a gente questionar as verdades que já estão aí. E essa jornada de quebrar paradigmas não é nem um pouco fácil. Pega o exemplo do Copérnico. Ele teve a ideia de que a Terra não era o centro de tudo, mas a ideia sozinha não bastou. Anos depois, Galileu lutou por ela e pagou um preço bem alto por isso. E foi só muito, muito tempo depois, com Newton, que a nova verdade foi finalmente comprovada. Mudar a forma como o mundo pensa leva tempo, coragem e muitas vezes um baita sacrifício. Agora vamos dar um salto das estrelas para os átomos e encontramos outro guia incrível, Einstein. A imagem mais famosa dele não é a de um acadêmico todo sério, de cara amarrada, né? É a de um gênio mostrando a língua, com um lado infantil quase bobo. A fonte sugere que foi exatamente essa mistura de sabedoria com puerilidade, essa capacidade de ser um pouco como uma criança, que foi o segredo da genialidade dele. E o que ele fez? Bom, ele simplesmente questionou as coisas mais básicas que ninguém nem pensava em questionar. A ideia de que o tempo e o espaço eram fixos, sempre iguais para todo mundo. A sabedoria dele não veio de saber mais coisas, mas de ter a ousadia de duvidar do que parecia óbvio. Ele estava, como diz o texto, além de sua época. Isso tudo vai nos levando para o estágio talvez mais avançado dessa jornada. Aprender não só a aceitar, mas a abraçar a contradição, o paradoxo, como uma parte fundamental da vida. Essa citação é bem provocadora, né? Mas ela resume essa complexidade toda. A vida não é preto no branco. Nossas ações têm consequências que a gente não espera e muitas vezes elas são contraditórias. Tentar simplificar isso é perder um pedaço enorme da verdade.
Então, o ponto central é este. Ser sábio nessa perspectiva não é ser alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, é ser alguém que se sente confortável com as perguntas. É a pessoa que está acostumada a lidar com os contrários e que não tem aquela ânsia de pegar os mistérios gigantes do universo e enfiar em caixinhas conceituais bem pequenas. Com base em C.G. Jung, o texto explica por que isso é tão desafiador. A nossa consciência funciona dividindo as coisas, bem e mal, certo e errado, luz e sombra. A gente tende a se identificar com um lado e a rejeitar o outro. O caminho da sabedoria, portanto, é um caminho de integração. É conseguir olhar para esses opostos e unificar eles dentro da gente. Pois é. Depois de explorar essa perda, a redescoberta e os paradoxos, a gente finalmente chega ao nosso destino. Como, então, a gente trilha esse caminho de volta para casa? Aqui está um resumo prático do que a gente viu. Primeiro, aprender a se conectar com a linguagem das imagens, dos símbolos. Segundo, cultivar um respeito profundo por aquilo que a gente não entende. E terceiro, o trabalho de uma vida inteira, né? Integrar as contradições da vida e de nós mesmos. É uma jornada, não um ponto de chegada. E para fechar, a gente termina com a mesma pergunta que a fonte nos deixa no ar. Será que toda a nossa evolução como espécie, com toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia, não é, no fundo, uma longa e demorada jornada de volta? Uma tentativa de espiar mais uma vez através daquela cortina negra e recuperar a sabedoria que a gente já conhecia muito antes da nossa consciência chegar para dividir o mundo em pedacinhos? Fica aí a reflexão.